Se você vive de salário em salário, acumulando dívidas e não tem nada de patrimônio, com certeza você está no modo sobrevivência. Eu já estive nesse lugar e eu sei o quanto que é horrível, o quanto que a gente fica vulnerável, o quanto que a gente aceita passar por situações pelo simples fato de não ter o poder de escolher. Muitas das vezes a gente enfrenta jornadas longas de trabalho porque precisa ali daquela hora extra, porque vai realmente fazer uma diferença no final do mês. Muitas das vezes a gente suporta um emprego ruim porque a gente precisa dar aquele dinheiro para poder pagar as nossas contas, nem que sejam as contas fixas e suporta aí um chefe, né? Eu já tive já na pele dessa pessoa de suportar um chefe tóxico, um chefe que não valorizava, um chefe que tudo que eu fazia, por mais que eu fizesse a mais, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre entrego, até hoje. Hoje eu sou empreendedora, mas eu sempre entrego muito além daquilo que o cliente contrata. Mas existem chefes, né, que eles não vão prestar atenção nisso. Por mais que você entregue muito mais do que o que você foi pago para fazer, eles não vão observar isso. E aí, quando você realmente olha para a sua vida e se pergunta por que que isso está acontecendo, porque você está o tempo inteiro repetindo ciclos. Eu já fiz muito isso. E olhe que na época, tá? Na época, eu sempre fui uma pessoa muito controlada e na época eu estava pagando o meu terreno, né? Que eu comprei um terreno parcelado, enfim, meu primeiro terreno foi uma bênção de Deus, assim como o segundo, assim como tudo que vem acontecendo na minha vida. E eu sempre fui uma pessoa controlada, mas eu vivia no modo sobrevivência, tá? Eu não tinha nenhuma reserva de emergência, eu não tinha cartão de crédito porque eu estava com o nome sujo. Outra coisa também que impacta muito na sua vida, você ser bonzinho demais, você dizer sim para todo mundo, sabe? Isso pode arrebentar com a sua vida, tanto psicológica quanto financeira. Então foi uma das coisas que eu fui aprendendo, né, ao longo do tempo. E aí eu lembro que quando eu terminei de pagar o meu terreno, eu morava de aluguel, terminei de pagar o meu terreno, então eu tinha que ter ali outra luta que era construir a minha casa. Então a gente construiu a casa com muito esforço, tá? Eu lembro que quando a gente entrou para dentro de casa, quando eu falo a gente, tô falando eu e meu esposo, quando a gente se mudou, a casa não tinha nem piso, né? A gente não tinha dinheiro para colocar o piso, as paredes estavam sem reboco, então a gente entrou do jeito que estava e a gente foi ajeitando aos poucos, porque a gente queria parar de pagar aluguel, queria deixar de pagar aluguel. Então e isso foi maravilhoso, tá? Isso construiu a mulher que eu sou hoje. Só que tem algo que muda a sua vida se você entender uma coisa. É, quem aprende não depende. E eu sempre fui uma pessoa muito econômica, sempre gostei de viver um degrau abaixo daquilo que me é permitido. Então, é, o modo sobrevivência era aquele de ter só aquela renda do salário. Então, a gente só tem aquela renda e você acaba usando aquele valor todo para os seus gastos, enfim. E aí eu aprendi que empreender, mesmo sendo CLT, eu tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu aprendi que empreender, mesmo sendo CLT, é uma possibilidade de ter uma renda extra e começar a construir mais patrimônio. Então foi aí que a chave da minha mente virou e eu comecei a empreender, mesmo sendo CLT, e deixei de viver no modo sobrevivência. Por quê? O que é o modo sobrevivência? É quando você só tem aquele dinheiro, tá? Então, se você perder, você tá lascado. E eu ficava pensando, eu pensava muito disso, falava, cara, se eu ficar desempregada agora, se esse patrão aí tóxico me colocar pra fora, mesmo sendo um emprego que eu odeio estar, porque eu não me sentia bem, mas eu preciso. Então, quando eu comecei a empreender, que eu vi que através do empreendedorismo, mesmo trabalhando como CLT, eu poderia ter uma renda extra, né? Então, aí eu parei de viver no modo sobrevivência, porque o que acontece? Desse tempo para cá, eu comecei a entender que dinheiro ele é acesso. Dinheiro ele está disponível aí para qualquer pessoa. Então, comecei a fazer uma renda extra, começou a sobrar mais dinheiro e aí a gente começou a guardar. E a sua vida, ela vai mudar drasticamente quando você tem uma reserva financeira. Você tem um poder de escolha. Então, a partir do momento que você está ali naquele emprego tóxico, naquele emprego que está arrebentando com a sua saúde mental, se você tiver uma reserva financeira, você tem condições, você tem o poder, você tem a escolha de sair daquele emprego, entendeu? E, tipo, ficar em casa até achar outro melhor, porque, assim, você consegue ficar em casa porque você tem uma reserva financeira para bancar esse tempo que você vai ficar em casa. E isso, gente, isso é extraordinário. Isso muda a vida de uma pessoa, da água pro vinho, literalmente.
E experimenta isso que eu tô falando, experimenta isso na sua vida. E eu desejo para você que você tenha esse poder de escolha. Começa com pouco, mas começa. Vai mudar a sua vida e não só a sua vida financeira, mas a sua mente. Você vai entender que dinheiro, ele é acesso. Você vai começar a colocar, sabe? Futilidade não entra aqui. Aqui só entra prioridade, aqui só entra futuro, aqui só entra rendimento, aqui só entra proventos, aqui só entra rentabilidade. Então, a sua mente, ela vai virando, sabe, a chave de um jeito que você começa a olhar e você se pergunta, caraca, por que que eu não fiz isso antes? Mas calma, calma que nem tudo está perdido. Você pode começar hoje. Você pode começar hoje mesmo, você pode começar, tá? E aí eu lembro que eu falei lá no início do vídeo que eu tinha dívida de cartão de crédito, e aí eu entrei, fiz um acordo, né, com as empresas que eu devia, consegui pagar, limpei o meu nome, que para mim era uma honra, né, para mim, na verdade, era uma honra ter o nome limpo e uma desonra ter o nome sujo, porque a gente costuma dizer lá no interior que pobre só tem o nome. E aí quando ele perde esse nome, perdeu tudo, né? E enfim, e mudou a minha visão, sabe? Mudou. Hoje em dia eu não empresto meu cartão de crédito para ninguém. Na verdade, só empresto para minha mãe porque o dinheiro dela, quem recebe sou eu. Mas se fosse o contrário, se fosse para esperar minha mãe pagar, não emprestaria. Ah, Rafa, mas é sua mãe, gente. Dinheiro é dinheiro, tá? Independente. Porque se você abrir mão, independente de quem seja, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu marido, seu sobrinho, pode lascar com a sua vida. Então, como a gente fala, né? Amizade, dinheiro à parte. E é isso, meu povo. Era esse vídeo que eu queria falar com vocês. É mais uma reflexão sobre você realmente olhar o seu futuro com responsabilidade. Olhar a sua liberdade, olhar o poder de escolha como sendo algo, sabe, que tem que ser primordial na sua vida, o poder de escolha. Beleza? Um beijo, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.